Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o professor Tiago, estou aqui hoje, de volta, para mais uma aula do nosso Conectados com o Saeb 2021. Pegue a sua sequência didática de número 4, o seu lápis, a sua borracha e vamos para a aula! Pois bem, preparados? Vamos agora começar a nossa sequência de número 4. Eu vou ficar pequenininho aqui no canto da tela para que você consiga enxergar melhor a situação, tudo bem? Vamos lá! Ana, hoje vamos estudar medidas. Fiquei pensando, hoje nós temos régua, fita métrica e trena para medir os objetos, a altura das pessoas e a distância entre os lugares. E antes da criação desses instrumentos, como as pessoas conseguiam medir? Ana vai e responde. Boa pergunta, Gabriel. O que eles usavam para descobrir a medida dos objetos, pessoas e a distância entre os locais? E é isso que a gente vai descobrir agora. Ponto de partida. Vamos pensar um pouco e responder as questões? Vamos lá? Sem utilizar régua, fita métrica ou trena. Vamos responder a letra A. Como podemos medir a largura da porta da sala? Pode ser da sala da sua casa ou da sala de aula. Letra B. O que podemos utilizar para medir o comprimento do caderno? C. Você utilizaria o passo para medir o comprimento do lápis? Por quê? Letra D. Poderíamos escolher o palmo para medir a altura de uma cadeira do chão ao assento? Por quê? E a letra E. É interessante escolher o clipe, aquele clipe de ferro pequeno, de metal, para medir o comprimento da sala de aula? Será que a gente poderia utilizar? Será que seria legal a gente utilizar um clipe pequenininho para medir o comprimento da sala de aula? Explique! E aí, Ana, para consolidar essa nossa parte do ponto de partida, ela vai e responde. A escolha da unidade de medida utilizada para medir está relacionado ao objeto que será medido. É exatamente isso. Se a gente, por exemplo, vai medir a distância entre duas cidades, obviamente que a gente iria utilizar o quilômetro, que é uma medida padronizada. Mas a gente ainda não chegou nas medidas padronizadas, tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos supor, se você quiser medir o tamanho do seu lápis, seria interessante você medir com o palmo, com o polegar ou com o passo, o seu passo. O que seria mais interessante? E aí a gente vai pensar, porque o objeto que a gente vai medir, a medida que a gente vai utilizar, melhor dizendo, está diretamente relacionada com o objeto que a gente quer medir. Então, essa última alternativa aqui, a letra E. É interessante escolher o clipe para medir o comprimento da sala de aula. Será que a gente pode medir a sala de aula utilizando o clipe? É claro, professor, a gente pode. É verdade, a gente pode. Mas será que não existem outras medidas não padronizadas, como por exemplo, o passo, e que a gente vai demorar menos tempo para medir? Se a gente for medir o comprimento da sala com o clipe, a gente vai demorar muito, né? Então, é exatamente isso que a gente tem que entender. Que a unidade de medida utilizada para medir está relacionada ao objeto a ser medido. Tudo bem? Vamos lá, para a nossa atividade 1. Atividade fácil, atividade tranquila que você vai conseguir fazer sem muita dificuldade. Observe a unidade a seguir e escolha uma delas para medir o que está sendo indicado no quadro. E aí a gente tem algumas medidas nas nuvens. A gente tem um clipe, a gente tem a polegada, a gente tem um palito de picolé, a gente tem um passo e a gente tem também o palmo. Utilizando essas medidas, a gente vai completar aqui agora. Antes de medir, estime qual o resultado da medição. Quando a gente fala para estimar, você não precisa dizer exatamente a quantidade. A gente estima um valor aproximado, tudo bem? Qual seria a unidade utilizada para comparar, né, a largura da porta? Qual unidade seria adequada para medir a largura da porta? A unidade. Seria o clipe? Seria a polegada? Seria o palito de picolé? Seria o passo ou seria o palmo? Faça essa medida aí na sua casa, nessa largura da porta, utilizando uma dessas medidas, coloque no quadrinho e dê o resultado da medição ao lado.
O caderno seria o clipe, a polegada, o palito de picolé, o passo, o palmo. O lápis, qual unidade que a gente iria utilizar para medir o lápis? Seria o clipe? Seria a polegada? O palito de picolé? Escolha aquela que for mais adequada dentro do que você entende e coloque o resultado também da estimativa. Faça o teste, faça a estimativa, tudo bem? A borracha. E a altura da cadeira do chão ao assento. Qual unidade utilizar? Faça essa medida, pega uma cadeira na sua casa, pode ser a cadeira da cozinha, obviamente, peça a sua mãe. Mãe, eu vou fazer uma atividade. Pega a cadeira e faça essa medida. Escolha qual medida utilizar, se é o clipe, se é uma polegada, se é um palito de picolé, se é um palmo, se é um passo, e coloque o resultado também. E aí a gente vem com os nossos personagens, o que eles nos dizem. Gabriel vai dizer, nesta unidade, realizamos as medições utilizando medidas não padronizadas. O que são medidas não padronizadas? São aquelas que não têm um padrão. Como, por exemplo, antes, as pessoas, para medir a distância entre dois lugares próximos, eles poderiam utilizar o passo. Para medir, por exemplo, o comprimento de uma mesa, eles poderiam usar o palmo, utilizar o polegar. Essas medidas que a gente acabou de ver, o palito de picolé, por exemplo, o passo, o palmo, a polegada, o clipe, são medidas não padronizadas, porque não tem um padrão. O meu palmo, olha só, ele é maior que o seu, certamente. Ou, se você for maior que eu, o meu palmo é menor que o seu. Vai depender das pessoas que estão medindo. Então eu não posso dizer que o meu palmo, se eu medir o comprimento de uma mesa com o meu palmo e der, por exemplo, 6 palmos, se você for medir, vai dar uma medida diferente. E é por isso que as medidas são chamadas de não padronizadas. Tudo bem? Primeiramente, escolhemos a unidade de medida que será utilizada para medir. Isso é o que Ana nos disse. Verificamos quantas vezes a unidade de medida cabe sobre o objeto a ser medido. Mateus nos fala. Encontraremos um número que expressa o resultado da medição. Agora, a gente vai para a atividade 2. Preparado? Vamos lá. Observe as seguintes imagens e responda. A. Observe Gabriel medindo a altura de sua prima utilizando seu palmo. Quantos palmos você acha que são necessários para indicar a medida da altura da prima? Observe aí. Observe aí embaixo, nessa imagem preto, a gente tem um palmozinho aí. Aí é Gabriel tentando medir a altura da prima. Quantos palmos você acha que ele vai utilizar para medir a altura da prima dele? Fácil, né? Vamos lá. O tamanho do palmo de Ana é menor que o de Gabriel. Para medir a altura da prima de Gabriel, quem utilizará a quantidade maior de palmos? Ana ou Gabriel? Gabriel tem um palmo maior do que o de Ana. Obviamente, o palmo de Ana é menor do que o de Gabriel. Eles querem medir a prima de Gabriel. Quem você acha que vai ter mais palmos na medição? Os palmos de Ana ou os palmos de Gabriel? Letra C. O pai de Gabriel mediu a altura da prima de Gabriel, que é sua sobrinha, e utilizou só 5 palmos. O pai de Gabriel também resolveu entrar na brincadeira. E aí, ao medir a prima dele, ele utilizou 5 palmos. Podemos concluir que seu palmo é maior ou menor do que o de Gabriel? Será que o palmo do pai dele é maior ou menor do que o de Gabriel? Fácil também, não é? Pois bem, letra D. Marina e Mateus percorreram a mesma distância até chegar à placa stop, como a gente pode ver aqui na situação. Tá vendo? Pois bem, Mateus precisou dar 6 passos e Marina 8 passos. Por que a quantidade de passos é diferente? Se Marina deu uma quantidade de passos e Mateus deu outra quantidade de passos, por que será que a quantidade de passos deles dois foi diferente? Tranquilo também, não é? Pois bem, Ana, você entendeu que há muito tempo as pessoas tinham necessidade de medir e por isso utilizavam como unidade de medidas as partes do seu próprio corpo humano? Palmo, pé, passo, polegada, braço? Pois bem, isso, Gabriel. E como o tamanho dessas unidades é diferente de pessoa para pessoa, surgiu a necessidade de padronizar. Agora, vamos estudar algumas unidades de medidas padronizadas.
Pois bem, e a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Mas calma, a gente vai voltar a estudar esse mesmo assunto na próxima aula. Espero que você tenha compreendido. Se não, pode voltar o vídeo, pode pausar, fazer, refazer quantas vezes for necessário. Tudo bem? Eu me despeço de você e espero te encontrar muito em breve. Tchau, tchau!